Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias em Geral. Hoje iremos falar um pouco sobre a Guerra Civil Síria. É um conflito que se iniciou em março de 2011, quando a população síria realizou protestos contra o governante do país, Bashar al-Assad. A Guerra Civil Síria se estende desde 2011, envolvendo vários grupos armados. Iniciou como consequência da Primavera Árabe, os protestos que se espalharam pelos países árabes com pedidos de mais abertura democrática. A resposta violenta do governo fez os grupos de oposição se armassem, e 10 anos de conflito resultaram na morte de 600 mil pessoas. A Síria é governada pela família al-Assad desde a década de 1970 de maneira ditatorial. Bashar al-Assad só assumiu o país em 2000, após a morte de seu pai, Hafez al-Assad. O governo de Bashar sofreu inúmeras críticas pela corrupção e pela falta de liberdade política. Essas críticas tomaram novas proporções com a Primavera Árabe. A Primavera Árabe aconteceu quando a população de inúmeros países árabes manifestou-se exigindo democracia e melhores condições de vida em seus países. Os protestos iniciaram-se no final de 2010, na Tunísia, e espalharam-se por outros países, como Líbia e Egito. Na Síria, os protestos iniciaram-se em março de 2011, na cidade de Deira, no sul do país. A resposta do governo sírio foi violenta, o que motivou novas rebeliões em diferentes partes do país, como na capital, Damasco, e em Alepo, sua maior cidade. As primeiras manifestações contra o governo de Bashar al-Assad aconteceram em uma escola de Deira, quando estudantes menores de 15 anos começaram a pichar palavras contra o presidente. A polícia secreta síria foi mobilizada para prendê-los. Posteriormente, esses estudantes presos foram brutalmente torturados no interrogatório conduzido contra eles. A prisão dos estudantes e a insatisfação da população motivaram novos protestos, e, à medida que a repressão do governo contra os protestos populares aumentava, mais protestos eram organizados. Logo se formaram grupos de resistência que se transformaram em milícias armadas, cujo objetivo era, primeiro, garantir sua defesa contra a repressão do governo e, segundo, garantir a derrubada de Bashar al-Assad. Esses exércitos rebeldes foram inicialmente formados por civis e militares desertores que não concordavam com o trato violento que a população do país estava recebendo. A ONU e a Liga Árabe movimentaram-se para buscar saídas diplomáticas ao conflito, entretanto, os cessar-fogos negociados nunca foram respeitados. Assim, a escalada da violência na Síria tomou proporções de guerra civil. Considera-se que a Guerra Civil na Síria se iniciou em março de 2011. Nesse momento, a principal força rebelde era o Exército Livre da Síria, ELS, que surgiu em julho de 2011, e era formado, principalmente, por soldados desertores. Esse grupo possuía características seculares, não estava sujeito a nenhuma ordem religiosa e, portanto, era considerado um grupo rebelde moderado, mas, com o tempo, o ELS passou por uma alteração ideológica, aderindo ideias fundamentalistas. A partir de 2012, o Exército Livre da Síria perdeu força, e, desde 2016, esse grupo passou a ser abertamente dependente do apoio oferecido pela Turquia. A oposição rebelde na Síria também contou com grupos extremistas de tendência jihadista, como o Hayat Tahrir al-Sham, anteriormente conhecido como Jabhat Fatah al-Sham, e Frente al-Nusra. Muitos analistas internacionais apontam que o Tahrir al-Sham possui ligações com a Al-Qaeda, mas os membros deste grupo negam isso. A partir de 2013, o Estado Islâmico, antigo braço armado iraquiano da Al-Qaeda, aproveitou-se da instabilidade da Síria e aderiu a grupos rebeldes de jihadistas sunitas. Entretanto, como o Estado Islâmico cresceu rapidamente, ele se autoproclamou um califado em territórios na Síria e no Iraque. O califado é uma espécie de reino baseado na lei islâmica, a Sharia. A guerra, que havia começado por razões políticas, tomou proporções religiosas. Outras frentes de guerra surgiram com pequenos grupos rebeldes, principalmente de tendências fundamentalistas. Entretanto, a atuação do Estado Islâmico e do Hayat Tahrir al-Sham diminuiu consideravelmente nos últimos por conta do enfraquecimento de ambos.
Atualmente, a Tahrir al-Sham tem forte presença no norte da Síria, e o EI, apesar de muito enfraquecido, ainda é uma ameaça para o país. Observadores internacionais temem um retorno dessa organização terrorista. Outro grupo que teve destaque na guerra civil travada na Síria foram os curdos, que se mobilizaram para o conflito a partir de 2014, quando o Estado Islâmico passou a perseguir a minoria curda da Síria. As tropas curdas atualmente mantêm o controle ao norte da Síria, na região chamada Rojava ou Federação Democrática do Norte da Síria. Como a guerra foi sendo travada entre diferentes grupos, o conflito espalhou-se por diversas frentes. Assim, mudanças e movimentações das tropas aconteceram, e ainda acontecem, com grande frequência na Síria. Por fim, é importante lembrarmos que a guerra na Síria tem mais de 10 anos de duração e está longe de ter um fim. A guerra civil na Síria se tornou um conflito de grandes proporções, principalmente em razão da interferência estrangeira no país. Diversos países envolveram-se direta ou indiretamente no conflito, financiando determinados grupos. Assim, o mundo assistiu a Síria se tornar palco de disputa de interesses entre nações. O governo sírio possui o apoio da Rússia e do Irã, que enviam, além de armas e dinheiro, tropas. O Exército Livre da Síria e o Exército Curdo recebem o apoio dos Estados Unidos, que se opõe a Bashar al-Assad, mas principalmente ao avanço do Estado Islâmico, que, como vimos, foi um protagonista do conflito alguns anos atrás. Além disso, a Turquia também financia o Exército Livre da Síria, mas luta abertamente contra o exército curdo. Os curdos são uma minoria perseguida na Turquia. Observadores internacionais acreditam que o envolvimento da Turquia na guerra se deve pelo interesse dela em enfraquecer os curdos, em se tornar uma potência protagonista no Oriente Médio e em, quem sabe, expandir seu território, aproveitando-se da instabilidade da Síria. Outros países que atuaram direta ou indiretamente no conflito foram Arábia Saudita, Reino Unido, França e Israel. Recentemente, em virtude do ataque americano contra a base aérea do governo sírio na cidade de Homs, as relações entre Rússia e Estados Unidos ficaram abaladas. A Rússia e o Irã manifestaram sua insatisfação ao ataque feito pelos Estados Unidos ao governo sírio, aliado russo. Os Estados Unidos interviram porque atribuem a Bashar al-Assad o ataque químico que aconteceu, em abril de 2017, contra a cidade de Khan Sheikh-Jarrah. O ataque com armas químicas usadas em Khan Sheikh-Jarrah resultou em 86 mortes. No total, sabe-se que o governo sírio usou armas químicas contra seu próprio povo 3 vezes, 2013, 2017 e 2018. Até 2015, o governo de Bashar al-Assad vivia uma situação crítica no país, sob forte ataque de grupos rebeldes moderados e do Estado Islâmico. A intervenção do Irã e da Rússia em nome de Assad foi crucial para mantê-lo no poder. A situação atual é confortável e muitos adversários têm estado fracos nos últimos anos. Por 10 anos, a guerra civil síria teve consequências devastadoras para o país do Oriente Médio. A guerra destruiu a infraestrutura do país, empobreceu um grande segmento da população e matou milhares de pessoas. A guerra civil síria já matou 600 mil pessoas. As estatísticas do Observatório Sírio para os Direitos Humanos incluem mortes oficiais e pessoas desaparecidas que, dependendo da situação do país, podem ter morrido e cujos corpos não foram encontrados ou identificados. Cerca de 2 milhões de pessoas ficaram feridas no conflito. Dessas pessoas, milhares acabam com uma deficiência física permanente de uma forma ou de outra. Outra consequência é o deslocamento forçado de um grande número de pessoas de suas casas. Estima-se que cerca de 13 milhões de sírios deixaram suas casas, dos quais 7 milhões migraram dentro da Síria e outros 6 milhões optaram por fugir do país. Mais da metade deles se refugiou na Turquia, o país que abriga o maior número de refugiados sírios do mundo. A migração de milhões de sírios para a Europa levou à chamada crise dos refugiados. A guerra deixou dezenas de milhares de pessoas na pobreza, muitas das quais lutam para conseguir comida.
Milhares de crianças são privadas da oportunidade de construir um futuro melhor porque estão privadas de educação, e milhões de sírios sofrem com a destruição do sistema de saúde do país durante os 10 anos de guerra. O bombardeio do país durante esse conflito resultou na destruição total de cidades como Alepo, cujas imagens foram transmitidas para todo o mundo. Finalmente, a Síria também testemunhou a destruição de seu patrimônio cultural e histórico, especialmente Palmira, onde locais muito importantes foram destruídos pelo EI. Após 10 anos de conflito, os observadores internacionais ainda não veem como encerrá-lo. Muitos acreditam que a Síria se tornará outro país cronicamente instável, como o Iraque e o Afeganistão. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like, ative também o sino das notificações, deixe seu comentário também. Até o próximo vídeo.